bem-vindo ao podcast Cinemação 530. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo ele que é publicitário, filmmaker, diretor da 42 Filmes, produtor de conteúdo lá no canal do YouTube O Miolos Fritos, Beto Padreca. Olá, novamente. Muito obrigado, Rafael, pelo convite. Estou aqui para tentar contribuir com essa entrevista maravilhosa. Não é? Você percebeu que você tá virando o co-âncora de entrevistas aqui, Tô percebendo. Só esse ano foi a Lê Abreu, foi outras pessoas aí, umas vezes demais, hein? O Rafa gosta de colocar em situações confortáveis. Sempre com pessoas de gabarito pra entrevistar e eu fico tenso. Pois é, e olha só, hoje eu e o Beto, a gente vai bater um papo com ela que tá celebrando 27 anos de carreira no cinema, está se preparando aí pro lançamento de 5 filmes entre ficções e documentários e uma série de TV. Ela também trabalhou em obras marcantes como o De Perna pro Ar 3 e Os Normais. Enfim, vamos conhecer mais sobre sua história de compor imagens e como ela se tornou referência no ramo. Hoje vamos falar com a diretora de fotografia, Silvia Gangemi. Oi, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Obrigado, Silvia. E tô animada. Vamos lá. Que bom, que bom. Muita história pra contar, hein, Silvia? Passa rápido, né? O tempo voa. Quando a gente vê, até que tem alguma história pra contar, né? No cinema, os bastidores, a gente vai tendo histórias, né? Cada situação que a gente passa, né? Pois é. Imagino. Ou melhor, não imagino, eu acho. Não imagino, pois é. Muito bem, meus amigos, olha só, hoje a gente vai ter esse papo aqui com a Silvia, mas a ideia, além de conhecer, né, a história dela, o trabalho, né, dela com audiovisual no Brasil e tudo mais, a gente também vai falar sobre a importância da fotografia no cinema, né? O que é compor uma boa imagem? Por que a composição com luzes é tão importante para uma narrativa? Quais são os maiores desafios de uma diretora de fotografia num set? E de repente falar também um pouco sobre o que faz também uma diretora de fotografia. Tem gente que pode não saber, então vamos deixar isso já claro desde o começo aqui. Vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Silvia, pra gente começar esse papo, eu acho que é importante, pra quem tá ouvindo a gente, às vezes ouve aqui pra entender um pouco mais, né, sobre cinema, sobre entretenimento, sobre audiovisual e tal, e a pessoa ainda não entendeu o que faz uma diretora de fotografia, por exemplo. Você consegue passar pra gente, assim, uma ideia pra uma pessoa leiga, de repente, que tá chegando agora, que tá querendo estudar um pouco mais de cinema, como que a gente explica o que é uma diretora de fotografia? A pessoa vai pensar, nossa, fotografia, mas eu tô falando de cinema? Por que não é diretora de luzes, por exemplo? É interessante essa pergunta, porque no cinema tem 3 pilares, né? O diretor geral, o diretor que dirige o elenco, que fala o que ele quer, né? Que segue um roteiro. Uhum. O diretor de arte, que faz todo o cenário, cenografia, né? Ele coordena todo o departamento de arte, maquiagem, figurino. E o diretor de fotografia, que coordena os departamentos de câmera, elétrica e maquinária. Uhum. E aí tem o suporte da produção, que faz o elo com todo o cinema, né? Todos os departamentos. O diretor de fotografia, ele é responsável pela imagem. Então, tudo que se refere, assim, o diretor fala, então agora a gente vai fazer essa sequência, número tal, e eu quero passar essa ideia, né? Eu quero um plano geral, depois eu vou fazer umas coberturas, eu quero uma voz em off e tal. E a gente, junto com o diretor e com o diretor de arte, a gente fala, então tá. Aí eu coordeno os meus departamentos. Fala, então tá, então vai ter um carrinho aqui
por favor, arte, vamos mexer essa mesa assim, assado, com contra-regra. Já conversei bastante também quando a gente troca figurinha com a direção de arte, eu adoro, porque para mim tem tudo a ver essa ligação, né, com a arte, com o figurino, porque é tudo cor, são volumes, então vamos ter um ponto de luz ali, uns abajures, e essa estampa, como é que combina com os tons do filme e tal. E aí ele fala, então tá, vamos tirar essa mesa, então bota o plano para cá, monta o carrinho, a luz vem de trás, aí o departamento de maquinária, ele dá o suporte para a câmera e para a elétrica. Então vai ter uma grua, é a maquinária que vai botar a grua, entendeu? Aquela crane, né, que sobe, ou uma câmera picada, ou uma câmera no traveling, ou no tripé, ou num stead, né? Então a maquinária dá esse suporte, até para, vamos ter que botar um refletor lá em cima, a maquinária dá o suporte. E aí com a elétrica eu falo, então a gente combina, né, com a direção e então vai ser esse estilo, né? A luz vai ser mais ou menos nesse conceito que a gente já conversou, tal. E aí eu monto uma luz. Então, quando está o cenário pronto, eu coordeno junto com tudo, com todas as equipes. Então vai botar essa câmera nessa posição, com a lente tal. Então é uma câmera ou duas câmeras, porque aí já faz um contraplano para acelerar, principalmente quando tem muito elenco, né? Então a gente já usa duas câmeras, porque você perguntou no outro bloco, mas um grande desafio é fazer em pouco tempo, porque a gente tem pouco tempo, entendeu? Hoje, antigamente no meu início eram 8 semanas, se fazia um longa, película e tal. Hoje em dia você faz em 4, 5 semanas, 3,5. Então é tipo assim, muitas páginas por dia, você tem que correr, tem que dar conta, tem que ficar bom, tem que ficar bonito, tem que contar a história, o diretor tem que ficar feliz, o elenco também. Então, para fazer tantos planos, a gente tem que correr muito. Então, isso é muito desafiador, sabe? O tempo. E você comentou agora, Silvia, né, que antigamente se tinha mais tempo, agora está mais dinâmico, mais corrido e tudo mais. Eu queria voltar um pouquinho lá no passado, a sua entrada nesse mundo audiovisual. Você começou fazendo assistência, né, estagiando em produções, mas assim, o que te motivou a entrar na área audiovisual? Como é que começou? Eu sou designer gráfico, me formei em design pela PUC Rio. Eu moro no Rio, trabalhei pouco como designer, porque tinha que ficar parado no lugar. Eu falei, não, isso eu não quero, esses conteúdos eu não quero, eu não consigo ficar parado, eu gosto de me mexer, não quero ficar questionando o design em si. Na época era prancheta, tarará, né? Trabalhei um pouquinho em agência de publicidade, mas falei, não quero. E aí eu fui para a área de artes plásticas, aí eu comecei a dar aula de arte para criança e tal, e nisso eu fui para a Europa, a passeio, tinha uma irmã lá, e aí lá estudei pintura também, aqui eu estudei também artes, dentro do departamento de a comunicação visual, fica dentro do departamento de artes na PUC. Então eu fiz várias matérias de artes, argila, modelo vivo, madeira, história da arte, 1, 2, 3, 4, tal. Eu adorava isso. E aí eu também fiz curso, né? Vários, pintura, artes, tal, fora da faculdade. E aí, quando eu estava em Londres, eu estudei pintura lá e eu tirava muita fotografia. Quando eu voltei para o Brasil, aí tinha um namorado inglês, que aí a gente fez uma viagem de carona de caminhão, então também muita fotografia, tal. 3 meses, norte, nordeste. Dirigi caminhão na Transamazônica, aquelas aventuras de 20 anos e tal. E aí, quando eu voltei de viagem, aí o embaixador do Brasil em Gana viu todas as minhas fotos, falou, poxa, eu tenho um projeto para fazer lá em Gana, na África, de fotografia, de fazer fotos de um livro sobre a influência portuguesa lá em Gana, porque foram os primeiros, né, que chegaram com os portugueses, depois os holandeses e depois os ingleses. A língua hoje lá em Gana é a inglesa. E aí eu fui e fiquei 9 meses. Em Londres eu fiquei 9 meses também e em Gana eu fiquei 9 meses. E o embaixador, ele já tinha
dirigido um filme sobre Padre Cícero, ele é do Ceará, e aí ele falou, você ia se dar bem com cinema. Eu falei, pô, maneiro, imagem em movimento. Quando eu voltei pro Brasil, em 96, aí eu já fui procurar pelo cinema, né? O que era isso, com quem. Então era época, não tinha computador, assim, tipo, computador na internet, essas coisas. Computador tinha assim, não, claro. Mas não como hoje. E o cinema não existia como hoje, né? Era muito fechado, era muito pequeno, não tinha tantas produções. E aí eu fui batendo de porta em porta. Fulano, conheci alguém. Aí fui no sindicato, no STIC, aqui no Rio. Aí a presidente do sindicato gostou de mim e aí eu fiz um curso de assistência de câmera. Aí eu fui apresentada pro Neville de Almeida, que ia fazer Navalha na Carne. Aí eu fui estagiária em Still nesse filme. Foi aí que foi meu primeiro trabalho, assim. Legal. Aí, com a Vera Fischer, né? Era um filme todo noturno, bem underground, Plínio Marcos e tal. E aí eu fui batendo de porta em porta, né? Fulano, conheço isso, conheço alguém, então procura fulano, tudo ligando, papel, currículo, né? E aí, mostrando minhas fotos e tal. E aí, comecei como assistente de câmera. Meu primeiro trabalho foi num filme, num comercial. O diretor de fotografia era o Afonso Beato, que fez trabalhos como fotógrafo Almodóvar, fez, enfim, a Glauber, ele é um super fotógrafo, né? E o diretor era o Murilo Salles. E aí eu fui vídeo assist. Tive essa oportunidade que eu tinha ido conversar com o Jacques Chewich, e aí ele me indicou para Isabela Fernandes, que era a primeira assistente de câmera, que ela estava precisando com urgência, e aí eu comecei. E aí fui indo, né? Fui crescendo de vídeo assist, fez vários filmes, aí fiz como vídeo assist o seriado Mulher em 98, que foi um grande projeto. Lá dentro eu virei segunda assistente e loader, que carregava o chassi, né? Porque era negativo na época. E aí fui indo, aí segunda assistente, primeira assistente, aí como primeira assistente de câmera, que faz o foco também, né? Foquista. Que é responsável por todo o departamento de câmera. Então o fotógrafo fala para o primeiro assistente, então a câmera aqui com lente tal, é responsável por tudo, por negativo, filtro e diafragma, e lente, e fazer o foco, tudo. E tem a equipe, né, do primeiro assistente também. E aí eu fui primeira assistente por 17 anos, trabalhei em muitas produções com vários fotógrafos brasileiros, gringos, com todos, muitas produções grandes, sabe? Muitos blockbusters com 2 câmeras, aquela infra, fiz muitos, desde o seriado Mulher até o Confissões de Adolescente, o último, eu fiz praticamente, só não fiz um longa do Daniel Filho e séries, Brasileiro, Carioca, Primo Basílio, Chico Xavier, enfim, fiz todos esses. Caramba. Também. Então eu fiz muita série na Globo também, como foquista de vários fotógrafos, então eu fui ganhando muita experiência, sabe? E aí depois eu fui operadora de câmera, coisa que eu também sou, né? Faço essa função hoje em dia, opero câmera também, e estou hoje como diretora de fotografia. Que eu fiquei curioso quando eu tava lendo e vendo um pouco mais sobre essa sua história é que você passa de uma coisa bem artística ali, né, com a parte de os estudos, né, pintura, artes plásticas e tudo mais, aí você mora em Londres, Gana e tal, quer dizer, você tem toda uma bagagem e você vai pra parte de direção de fotografia que ele meio que é uma convergência de tudo isso, né, porque tem o olhar artístico, mas tem um olhar técnico também, né, porque você precisa saber qual lente usar, posição da câmera. Você acha que toda essa experiência, tendo vivido em outros países, tendo essa bagagem
cultural, de estudo, de história da arte e tal, isso tudo te ajudou hoje? Isso te ajuda a compor uma imagem? Completamente. O meu olhar sempre foi muito visual, né? Você vê a minha formação toda. Aliás, eu também fiz faculdade de teatro. Caraca! O seu dia tem 36 horas, hein, Silvia? Eu não me formei em teatro porque era tanta coisa, né? Que eu fazia 2 faculdades, mas tudo aquilo que a gente faz por fora, ainda era monitora, ainda fazia estágio, ainda fazia cursos, e aí, enfim. Então, aí eu tive estafa e eu saí do teatro porque não deu, mas me deu uma boa... me deu muita escola também, o teatro, para eu me colocar, sabe, para eu me sentir. Fiz faculdade, fiz também muito improviso, isso foi muito legal para autoconhecimento. Foi muito legal, e sempre a minha carreira sempre foi no visual, né? E hoje engraçado porque o teatro complementa, porque eu entendo o ator, né? Eu sei o que ele tá ali vivendo, isso é muito interessante, sem querer, né? E então, assim, eu sempre fui muito aos museus, eu adoro, então compor o quadro, a estética sempre foi para mim muito legal, e o volume, construção do primeiro plano, sabe, essa conversa com o diretor, com a arte, com a direção de arte, eu adoro, sabe, como eu falei, trocar figurinha, vamos ver o que a gente pode fazer junto nesse cenário, né? Quando a gente tem essa abertura e essa troca, então é muito rica. Isso tudo me deu eu acredito que tenha me dado um olhar, né? Da construção do plano, de contar a história, de pensar a luz, os volumes, né? Desde estudando um Rembrandt, né? O Chiaro Escuro, que tudo é muito maravilhoso para minha formação, para o meu olhar hoje em dia. Tenho certeza que contribuiu, e também todos esses anos que eu fui assistente de câmera e operadora de câmera, trabalhando com tantos fotógrafos maravilhosos, que eu fui vendo também os olhares de cada um, como cada um vê, cada um constrói o plano, né? Então, muito interessante. Eu acho que me enriqueceu, sim. Uma coisa que eu achei bacana na sua fala, né? Assim, porque como você tem toda essa bagagem artística mesmo, assim, né? Não é só uma bagagem técnica, né? E eu fui numa palestra do Alziro Barbosa e ele tava falando justamente isso, assim, né? Tipo, que a fotografia não é só a técnica da boa fotografia, né? Tem toda uma narrativa que tem que ser percebida. E hoje em dia, muitas facilidades, hoje é tudo mais prático, hoje é tudo mais leve, pequeno, portátil, para você fazer uma fotografia excelente. Não é só porque tá tudo à mão, você pode fazer qualquer tipo de cor, qualquer, né, pirofagia, ficou na ponta de um dedo, que você vai lá no Sidus Link, dá um play assim, tá, mas o que você quer passar com isso, né? Qual que é a ideia? Que isso acrescenta na história? Porque não é só fazer cores, luzes e pisca, que, né, eu tava vendo uma crítica ele falando isso, assim, que hoje é muito mais fácil, e assim, no mundo audiovisual, às vezes eu fico vendo, assim, as pessoas muito mais preocupadas com equipamento e, a nova bastão de LED, não sei das quantas, tá, mas, ok, é legal, mas e a história, né? Como você pode extrair isso para melhorar a sua narrativa? Como você vê assim essa mudança? Porque você pegou o fim desse cinema mais pesadão, as máquinas, rolo, película, para agora uma coisa mais compacta. Como é que foi essa transição? Realmente é uma grande mudança, porque, inclusive, no peso, o valor da hierarquia, né? Que antes o diretor de fotografia, ele tinha um fotômetro, só ele sabia o que ele estava fazendo e o resultado. Às vezes nem ele, né? Mas ele tinha ali o fotômetro para ter uma relação do contraste, né? A relação das áreas de intensidade de luz e cor, e ninguém tinha. Só depois que revelasse o material e que todo mundo ia assistir ao copião, que, então ficou bonito, nossa, tal. Eu tinha uma ideia disso, porque ninguém não tinha monitor na... Verdade. Não,
Eu até já fiz filme, por exemplo, eu fiz como assistente de câmera com o Manel de Oliveira, que um português que faleceu, mas ele é um artista, ele não usava monitor. Mário Carneiro, também filmei com ele, também falecido, maravilhoso, não usava monitor, mas assim, na minha época, que eu era já videoassiste, assim, tinha bastante monitor, era aquele VHS combo, mas a qualidade da imagem, não, volta que a continuista, volta pra gente ver, aí voltava, VHS, aí espera, deixa eu botar a fita no ponto, vai pra frente, tá no ponto, vai, podemos rodar, né? Hoje é tudo digital, clipe, né? Clipe, cartão. E então tinha essa hierarquia, esse poder que o diretor de fotografia tinha, né? Uma voz que hoje em dia qualquer pessoa passa, vê no monitor, não gostei disso daí não, qualquer um dá pitaco também, né? Ou tem a câmera principal, passa uma outra câmera no meio, assim, na frente, e não tem mais esse respeito. Então ficou meio pulverizado. Por outro lado, é legal porque dá mais acesso para mais pessoas fazerem, e tem mais mídias, né? Mais suporte para passar o material, tem a internet, tem os canais do streaming, da TV, Então isso é legal também, porque você pode ampliar as possibilidades, né? Então, assim, eu acho que eu gosto de ter a possibilidade do que o digital dá. Óbvio que eu adorava aquele cheirinho da prata no negativo, né? Você abria a câmera, eu adorava as câmeras. Mas assim, hoje em dia, se você pega câmera de cinema, filmar, mesmo de longas e tal, elas são grandonas também. Elas não são pequenininhas. Agora, realmente, elas são bem menos pesadas do que antigamente. Uma Panavision só de 1000, com aquelas lentes gigantescas, né? Nem compara, os tripés eram enormes, Moyhead, aquela cabeça de manivela que antigamente se usava muito mais com Panavision, tá? Então eu acho que é legal por um lado, porque amplia as possibilidades de mais pessoas poderem produzir, né? Então eu vivi essa mudança de paradigma, assim, praticamente, porque hoje em dia tem o Walter Salles filmou um longa em película, toda semana ia o loader para Paris revelar, porque hoje no Brasil não se revela mais negativo, né? Então, assim, a facilidade que isso te propicia, né? O digital, o mundo digital, mas ao mesmo tempo aí se filma muito mais, é digital, pode rodar, e não é bem assim, porque tudo é caro. Os HDs, hoje em dia, cada vez mais você filma mais pesado, no mínimo 4K, aí tem 8K para você armazenar isso tudo. Você filma diariamente teras, né? É um armazenamento carérrimo, né? E depois para você montar e você limpar um monte de lixo à toa que estava lá rodando, mas enfim, então eu acho que é mudança mesmo, e a gente tem que acompanhar as novidades que vêm, sabe? E agora, sobre isso que você está falando, que as pessoas ficam muito na técnica, né? Você falou, e esquecem, não que esqueçam, mas o peso esse equipamento do que, mas e aí, né? O que você está querendo dizer com isso, com essa história? E eu concordo também. É óbvio que um bom equipamento, uma boa lente, uma boa câmera, você tem um material mais gordo, mais bonito, você tem mais recurso, você tem mais latitude de luz, que é o claro e o escuro, né? Os tons de cinza. Você pode brincar muito mais, mas importa a história, né? Eu sou da escola que tem que ter uma boa história. Não ficar muito na técnica, só na técnica, não é o mais importante. É importante também, mas
Importante não perder o conteúdo, né? Senão fica na técnica, fica lindo, mas fica pobre, fica vazio, fica bobo, fica superficial, né? Legal. E você falou uma coisa que agora ficou mais acessível, né? Então, assim, eu acabei entrando pro mundo audiovisual por conta disso, né? Porque ficou acessível. Eu lembro que fiz publicidade e propaganda nos anos 2000, mas assim, cinema era uma paixão, né? Eu gostava e tal, mas assim, era inviável pensar em cinema e depois assim, sei lá, eu nunca tive uma câmera, né? Nunca pude ter uma câmera, porque sempre foi caro e inviável. Mas quando minha esposa é fotógrafa, né? E quando ela foi trocar a câmera para uma outra, e a gente tava pesquisando, e a gente comprou uma 5D Mark II. 5D, a 5D. Daí eu foi falei a assim, revolução. é agora. Eu falei assim, é agora. É isso que eu vou tirar tudo que essa câmera pode me oferecer. Exatamente. Eu comecei a fazer testes, falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou... E daí comecei a me aventurar e entrei nessa área. Mas assim, eu lembro na época da faculdade, você falou, né, tipo, de ter essa... hierarquia. Não, e ter talvez profissionais que não acompanham, né, as mudanças. Eu lembro meu primeiro professor de fotografia, e eu tava perguntando pra ele, e as fotografias digitais e tal? Daí ele assim, não, pra publicidade nunca vai ser usado fotografia digital. Então, talvez pra jornalismo faz sentido, porque é rápido e tal, você manda um arquivo, mas publicidade nunca vai usar fotografia digital. Tá bom. Tá bom. E você sabe que os Estados Unidos, eles filmam com película, né? Sim, tem muitas produções que fazem, e tem a qualidade de película é maravilhosa, né? Tanto é que produções antigas que eles fazem a remasterização, agora colocam em 4K, mas eles estão extraindo a película, porque a película tá maravilhosa. O original. Agora, Silvio, você estava falando sobre essa velocidade, né? De como mudou a velocidade também ali, que antes era um filme em 8 semanas, hoje são 4 e tal. Isso significa que para você, como diretora de fotografia, mudou também a pré-produção? Assim, tipo, você tá mais envolvida com a pré, já pensando em tudo que vai ter que ter de maquinário, lente, câmera, pessoal e tal, antes de começar a filmagem? Ou essa parte continua meio parecida, assim? Olha, hoje em dia, com o tempo que a gente tem para filmar, durante, né, a produção, uma pré é fundamental. É fundamental, não só para a definição de um equipamento técnico, né, o equipamento do que a gente vai alugar, mas conversar muito com o diretor de arte, ir nas locações, estudar com o meu gaffer, né, com o meu chefe de elétrica e maquinária, a gente ir, se a gente consegue com o diretor já ir decupar então vamos botar a câmera aqui nessa posição, depois a gente bota a câmera lá com a outra lente, aí a gente já tem os aplicativos, né, o Artemis e tal, que você já bota, já simula a lente, né? Exatamente. A câmera, a lente, a definição, você já vê o formato, né? Então você já pode, aí você vai tirando foto, pode fazer videozinhos. Então isso já é fundamental para a gente já ir sentindo o que vai criar, já conversar com o gaffer, já ver com a produção, custo, o que a gente vai ter de possibilidades de equipamento, né? Então, isso é fundamental, e ler o roteiro, e estudar, saber o que... olha que interessante, aqui é o ápice, aqui é muito interessante eu investir. Então, no roteiro eu vou ter 1 ou 2 momentos que vão ser o que mais vai gastar o meu orçamento, né? Porque tudo é orçamento. A gente tem, com a produção, a gente está sempre lidando com o orçamento. Então, a gente tem que se enquadrar dentro do que a gente tem e tirar leite de pedra, porque nunca tem dinheiro suficiente
suficiente. Isso a vida toda. Uhum. Então a gente tem que sempre ir driblando e, às vezes, muito tendo ideias, soluções para resolver as questões, né? Então, são os desafios, mas é fundamental uma pré-produção. Fundamental. 2 semanas no mínimo, assim, é o ideal, 2 semanas no mínimo, sabe? Já com a equipe, os chefes, os cabeças contratados, sabe? Pra gente já ir tendo troca. E antes da pré-oficial, a gente já tá conversando com direção, com a arte, né? A gente tem que ir construindo, porque como a gente não tem tempo, quando a gente chega no dia da filmagem, a gente já tem que saber tudo. Imagina, a gente não pode chegar no dia... o que você acha se a gente puser a câmera? Podia ser. Então vamos tentar. Não ficou legal. Tira a câmera lá de cima do praticável. Vamos botar aqui no chão. Também não ficou. O quê? Você estourou o orçamento. Esquece, entendeu? Mas quando você fala em 4 semanas, você tá colocando essas 2 semanas de pré dentro das 4, ou seria 4 semanas de você gravando mesmo lá, já com a equipe gravando, e mais 2 semanas de pré, pelo menos, é isso? E depois tem a pós, que no caso da fotografia é marcar de cor, né? Quando já montou o filme, aí a gente vai no colorista, faz a marcação de cor com o colorista. E aí também tem mais um tempo de pós dentro do departamento do diretor de fotografia, né? Então, assim, 4 semanas, 4 semanas e meia. Como é que funciona o workflow para produções assim, né? Longa, série e tudo mais? O diretor de fotografia acompanha a pós-produção e continua a direção? Ou depois que entrega, daí já não participa? Como é que funciona isso? Não, ele, por favor, tem que acompanhar, né? Não, meu Deus, entreguei um filho lá e fizeram... Pois é, o que acontece? Muitas vezes, como a gente tem, assim, ser corrido, tudo, eu já trabalho olhando o waveform, que é aquele gráfico da minha latitude, e eu já trabalho olhando, então isso aqui eu vou aumentar, isso aqui tá dentro do meu wave, então eu vou trabalhar essas altas aqui, chegar no limite, lá eu vou, na pós eu vou apertar isso, já vou, sabe, assim, dar mais contraste aqui, vou chamar aquela cor ali, que não tá aparecendo agora, mas eu tenho esse range, se eu conseguir trabalhar em RAW, por exemplo, que aí tem mais latitude do material. Então eu já trabalho na produção, já pensando o que eu vou ter de possibilidade na pós, entendeu? Então, senão é quase uma traição você não poder estar na sua pós, sabe? Assim, eu acho que vale a pena também a gente explicar para o público que está ouvindo como funciona gravar, né? Porque a gente grava lavado, né? Tipo, é melhor explicar assim como funciona esse processo, né? Porque a gente grava de uma forma que as cores ficam mais lavadas para depois na pós colocar a saturação correta, fazer todo o tratamento para ter possibilidade, né? Então o que a gente tá vendo no set não é exatamente como vai ficar no final. Então, completamente não é. A gente, se puder trabalhar em RAW, em inglês é cru, né? Raw, cru, é o mais flat, é o mais sem lute, que a gente chama de lute, né? Quando a gente bota uma saturação, bota um brilho, bota uma cor, aumenta o contraste, trabalha as médias, as altas, mas o diretor, as pessoas que ficam no vídeo assistindo ao material que está sendo rodado, a gente já bota um lute para o diretor e a equipe já terem um gostinho de uma coisa, senão todo mundo vai ficar vendo tudo lavado, ninguém vai aguentar. Então, aí a gente já, então vamos trabalhar aqui um lute. Aí você tem recursos na câmera que você já pode trabalhar qual é o lute que você quer, por exemplo,
exemplo, filme que tem várias épocas, ou várias locações, ou vários momentos dramáticos. Você pode, nesse momento vai ser PB, preto e branco. Nesse momento a cor vai ser muito saturada. Nesse momento vai ser, sabe, mais vermelho, vamos supor. Você já pode botar esses LUTs no monitor, que aí o diretor já vai tendo uma ideia de como vai ficando o material mais ou menos. Aí, quando vai para logar, que é quando tira do cartão da câmera e bota no HD, no computador, a gente tem um DIT. O DIT, ele pode trabalhar hoje em dia você pode ter, durante o set, o que o diretor estiver assistindo, o DIT já está lá na hora, já fazendo um LUT, que vai ser o que o fotógrafo quer para o filme no telão. O que é então, DIT? É Digital Image Technician ou algo assim? É alguma coisa assim. Tá. Aí ele já vai, então, quando vai para pós, a marcação de cor, já está praticamente o trabalho todo feito. Aí é incrível, só que essa função, mais todo o equipamento que ele leva, é bem caro. Então, aí voltamos para a questão do orçamento, né? Não, mas é sempre o orçamento. Sempre o orçamento. Porque daí o monitor tem que ser um monitor calibrado. 4K e tal. É toda uma mesa de... Tá muito fácil hoje em dia, né? Antigamente o pessoal filmava, nem sabia que tá sendo filmado. Mas aí você tem que ter dinheiro e tempo, né? Porque nada é... Tem que ter muita infra, né? Mas isso é muito legal, porque aí você já sabe, o diretor já está assistindo ao material, como vai ser, olha que maravilha. Isso é incrível. E isso é para todos. O que difere para você? Você já trabalhou com série, filme, documentário, enfim, né? Passou por vários tipos de produção, assim. O que difere uma produção da outra, assim, que você acha mais desafiador de uma produção para outra? Assim, o documentário é o inusitado, né? Na hora você chega e você vai ver a locação que você tem, a luz que você tem, a pessoa que você vai entrevistar, ou os planos que você vai fazer de cobertura. É tudo uma surpresa. Então você trabalha com a surpresa e tem que resolver, e tem que ser ágil, tem que ser rápido para sacar. Pô, olha que legal. Eu fiz uma vez um doc, diretora Helena Solber. Na verdade, era o Nonato Estrela que estava fazendo a fotografia, eu operava a câmera. Aí teve um dia que era num hospital de mulheres, aí pediram para ser mulher, aí eu falei, então tá, faz a Silvia. E nesse dia, a gente estava nesse hospital, e era uma tipo maternidade também. E aí, de repente, uma mulher começou a entrar em trabalho de parto, tipo, vamos, aí eu saí correndo no hospital, descendo, falando pra minha assistente, pega a câmera, eu subi correndo. Quando eu cheguei, tava super escuro naquela sala que ela tava pra ter o filho. E aí eu falei assim, não tô nem aí, eu vou dar isso mesmo escuro. E rodei, fiz aquela cena, filmei o parto. No escuro? Não, assim, tinha luz, mas não que eu não pude, eu não tive tempo de botar uma luz, de fazer, e era um lugar assim, um momento que ela tava ali, muita intimidade dela, né, tipo, e aí eu rodei e teve, depois conseguiram puxar e tá no documentário, Meu Corpo, Minha Vida, passou acho que no GNT, para comemoração de aniversário do GNT, super bonito. E eu consegui. Então a gente tem que também ter a sacação. Ou, por exemplo, eu fiz um outro doc, a parte Brasil, lançou no Festival do Rio, era Brasil, Palestina, Paquistão. E aí a gente está filmando a Yasmin, a menina que era menina de rua, e hoje ela está no sub-20 do Fluminense, jogadora de futebol, porque tem uma ONG lá na comunidade do Caracol, que é na Complexo da Penha. E de repente a gente está filmando e começa um tiroteio. Pá, 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 pá.
muito tiro. Aí a diretora, parte do Brasil, Maria Clara, ela começa a falar inglês, tipo, para os gringos ouvirem que a gente... Mas eu não cortei a câmera. Eu vou cortar a câmera, mas a gente estava passando e acabou que esse é a abertura do doc que começa com essa cena. E ela falando com o produtor em inglês. Olha, tá tendo um tiroteio aqui. E aí eu falo, Maria Clara, eu posso fechar a janela? Isso tudo em off. E aí eu fecho a janela. E aí Yasmin ali sendo filmada. Então são essas coisas. Eu não vou ser besta de cortar a câmera do tiroteio. A gente estava dentro, né, da casa, assim, não estava exposto na rua, no meio do tiroteio. A gente ouviu o tiroteio, mas aí a gente fechou a janela, porque... Né, então, são essas coisas do documentário. No longa, eu acho que o desafio é tempo e dinheiro, orçamento, né? E você ter uma boa equipe, uma troca gorda, boa com o diretor e a arte, para a gente saber o que a gente vai fazer, o que ele quer, porque, na verdade, eu vejo o diretor como maestro, né? Então, eu tento transformar a ideia dele ali na realidade, no visual, né? E também tem um pilar, o técnico de som, né? Não falei do técnico de som. Então, eu vou dar minha opinião, meu olhar, minha colocação, assim vai ficar bom, isso eu acho que não vai ficar legal, por que a gente não faz assim, ou o diretor quer uma coisa, tipo assim, impossível? Eu falo, vamos tentar. Eu não falo, não dá. Não dá. Eu falo assim, olha, podemos tentar. Tem algum caso, Silvia, tipo, de você ter sido, colocada numa situação que você desenvolveu um projeto audacioso de fotografia, uma estrutura, sei lá, ou uma coisa curiosa pra contar nesse sentido, assim? Olha, assim, o tempo todo isso acontece, viu? É bem corriqueiro você ter que defender e fazer o que você acha que é o melhor, né? Porque o diretor não tem essa obrigação de saber, de entender do que a gente está falando, né? Mas a gente tem que tentar dar o melhor e mais próximo do que ele está imaginando. E eu também posso ter a ideia do que eu acho mais legal, né? Eu posso sugerir, a gente tem bastante diálogo e conversa. Mas tem um filme que ainda não lançou, o De Repente Miss, o Xu Xian, está até agora em Los Angeles, que a gente fez um curta juntos, que já ganhou até agora acho que uns 6 prêmios pelo mundo e já está em acho que 16 ou 17 festivais, e eles estão lá no LA, Los Angeles Brazilian Film Festival, mostrando esse curta que é o Bergamota, que ele é todo underground, LGBTQ+, e PB, terror também, tem morte e tal, e o Xu, sujo marginal, então vamos fazer sujo marginal. E aí o Xu, ele tinha uma cena que era a atriz, Fabiana Carla, fica num barco à deriva e no mar, e aí a gente tinha que filmar isso e foi muito desafiador porque eu não tinha luz suficiente. A gente fez todo um scout, visita à locação, tinha efeito, tinha croma, tinha câmera no aquário, que é câmera dentro d'água, tinha stead, tinha drone, eu falei, tinha tudo, tinha croma, tinha tudo e tinha todo que passar num final de tarde, e só que a gente filmou ao longo do dia e tinha que parecer que o barco estava dentro do mar. E como é que a gente vai fazer isso? Aí tinha uma praia, tinha uma lagoa que desaguava. Então, parte a gente fez na lagoa, parte no mar, mas aí não com a Fabiana Carla no mar. Então, a gente teve que botar croma, só que a lagoa era rasinha. E eu falando, Xu, olha... Aí ele decupou em mais 50 planos. Eu falei, Xu, olha, isso, para contar a história, a gente precisa desse momento, desse. Aí a gente precisa disso para contar a história. Então, ver o que é o mais importante para a gente conseguir, porque é um dia muito técnico, que tem computação gráfica, tem chroma key, eu tenho que botar um butterfly por cima, porque é final de tarde, então não pode ter o sol. E a lagoa, ela fica rasa, porque tem a maré lá
no Nordeste muda muito, né? De ficar de rasinho, então foi muito desafiador e o pior ainda, chovia. Nossa, chovia. E aí todos os dias chovia. Foi um filme que tinha que ser todo solar e chovia. Então, a gente já tinha tudo decupado e tal, mas a gente teve que improvisar milhões, todas as locações, muitas, sabe? E aí teve nesse dia chuva, um dia antes, vários dias antes, e eu todo dia acordava, meditava e pensava, cocriava ali, tipo, sol na terça-feira, sol, tem que ter sol. E aí chuva todo dia, e eu não tinha, assim, aí nesse dia, aí eu já tinha contratado um gerador, porque a gente usava a luz do Beach Park, que a gente filmou lá, então eu não tinha gerador, então para esse dia eu tive, para caso precisasse, eu teria que ter um gerador, aí tinha questão de cabo dentro d'água, coisa de choque, tinha todo um cabo aéreo, como é que a gente faz, o perigo. Não, foi uma super, né, armação esse dia, e chove. Eu todo dia acordava, vendo o sol nascer. Todo dia a gente acordava, era escuro, né? Então eu via o sol nascer, meditava e me cocriava sol na terça-feira. Cara, acordei terça-feira, sol. Nossa, que bom. Gente, e aí eu não usei refletor nesse dia, eu só usei rebatedor, butterfly, prata, eu usei espelho, eu usei ralacoco, eu usei, sabe, eu iluminei Legal. Tudo sem luz de refletor, porque o sol do Nordeste é uma paulhada muito forte, que refletor, você tem que ter um super refletor. Então, eu nesse filme, e outro também que eu fotografei do Chu no Nordeste, eu usava muito espelhos, então foi muito legal, assim, é uma experiência maravilhosa de aprender mesmo, do que eu tenho de possibilidade e sem refletor, né? Muita coisa eu usava o recurso do sol, isso é muito legal. Nestor Almendros é um fotógrafo cubano maravilhoso que fotografou Days of Heaven, ele usava muito espelho. O Edgar Moura, um fotógrafo brasileiro maravilhoso, também sempre usou muito espelho, então é muito legal isso. Aliás, você falou uma coisa interessante, né? Quando você comenta que o diretor é o maestro, e aí você usou a frase, ele não é obrigado a saber o que a gente faz. Eu acho isso interessante porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que o diretor é o cara que sabe tudo, ele sabe tudo o que está acontecendo em todos os departamentos e tal. E aí eu lembro de uma frase do Tarantino, quando ele estava dando uma palestra e tal, e ele falando assim, que a função do diretor é ele saber passar a visão dele e se rodear de pessoas competentes que saibam fazer aquilo. Então ele realmente, ele não precisa saber lá qual que é a lente, a luz e não sei o que e tal. E aí não à toa a gente vê diretores sempre trabalhando com a mesma equipe, né? É muito comum, assim, a gente ver aquele cara trabalhando com o mesmo diretor de fotografia, enfim, com toda a equipe meio batida. E, assim, esse equilíbrio, porque você também tem a sua visão artística, a gente tá falando de uma Silvia que foi artista plástica, pintora, você tem uma visão artística, também tem que saber equilibrar um pouco, né, Silvia, essa questão do que o diretor quer com a sua visão artística, porque o cara pode chegar lá e falar, Silvia, eu quero um Wes Anderson aqui. Mas a gente brinca, esse é Wes. Então é o quê?
é o Wes que você quer? Então tá, vamos de Wes. Sabe, a gente fala, total, é referência. A gente fala, é muito como falar Wes, bem simétrico, frontal, né? Então tá, vamos fazer um Wes aqui. A gente fala muito, a gente fala as referências, os diretores, né? E a gente também faz um estudo antes, que filmes que a gente quer se inspirar, ou planos, ou o look, né? O look que vamos se basear nesse filme que tem muito contraste, tem muita saturação de cor, ou é mais lavado, ou é mais, sabe? A gente vai pegando as referências, inspirações, né? Mas já teve alguma situação que você teve que falar, não vai rolar, não é assim, não vai dar certo isso, chega. Teve já várias vezes. Ou assim, a luz não tem mais luz. Cara, não tem luz, cara. Não tem. Tá bem difícil isso. Né? É sempre uma saia justa, né? Sim. Mas tem. E assim, a luz é fundamental, porque o dia acaba, né? O dia acaba. E mas eu tento fazer sempre, sei lá, porque também são desafios, né? Que são propostos e que eu tenho que fazer limonada do limão. Então, vamos lá. Como é que eu posso resolver essa situação? Então, para mim, são sempre os desafios que também me deixam mais feliz quando eu consigo superar, né? Assim. Eu fico pensando assim que uma das grandes brincadeiras dessa profissão é justamente que como você é a pessoa que tem a visão artística, sabe como, né, gravar aquilo, como montar aquela cena e tal, junto, né, lógico, com o diretor de arte, tudo bem, mas você sabe como vai transmitir isso pro audiovisual. E aí você vai pegando diretores e produtoras e tal, que sempre vão trazer, tipo, ideias diferentes. Então, você tá constantemente passando por algum tipo de desafio, assim, né? Eu acho que essa deve ser uma das coisas que é legal da profissão, assim, também, né? Não existe muito uma formulinha pronta, assim, né? Realmente, todo dia é uma novidade, todo dia é um desafio. Eu tenho uma máxima, assim, administro as frustrações, né? Porque fazer exatamente como eu queria, assim, não vai. Sabe, ninguém sabe todo o perrengue que a gente passou quando tá filmando tudo que a gente filma. Ninguém sabe, ninguém tem noção. Então, assim, tipo, eu gosto de dormir tranquila cada dia, né, que eu estiver filmando, sabendo, eu fiz o meu melhor. Eu fiz o meu melhor, cara. Dentro disso eu fiz... Olha, teve outro dia que dentro daquela coisa era uma outra cena nesse mesmo filme que tinha um jogo de vôlei, que tinha computação gráfica, porque tinha bolada que vinha no peito, que levava na cara e tal, e era também 50 anos tantos planos, e aí nesse dia eram 2 câmeras, né? E aí, primeiro o elenco atrasou o horário, aí choveu 2 vezes durante a diária. Aí a câmera deu pau. Uma das câmeras deu pau. E você tem que filmar, para contar a historinha, tinha que ter um monte de plano, porque a ação, pá, vôlei, tá, né? Joga aqui, joga ali, né? Mas você vê, né? Eu bem sei que ao longo do dia o céu teve chuva, teve sol, teve nublado, teve entardecer e ninguém tem noção do que tudo que aconteceu ali. E depois na pós, você também não tem todo o tempo do mundo para fazer a fotografia como você gostaria que fosse, sabe? Assim, então, eu falo assim, gente, eu fiz o melhor que eu pude, cara. Então, realmente é isso, administro as frustrações, porque esses filmes autorais de você tem todo o tempo, eu, assim, é raro. É raro. E tem uma outra parte da frustração que a gente nem entrou muito aqui, que é a parte da edição, né? Porque você também deve passar por alguns momentos assim que você fez aquele take maravilhoso, falou, caraca, isso daqui é uma obra-prima que eu acabei de fazer. E aí não entra na versão final.
Ou então você também filma um monte de coisa que você já... isso aí vai ser cortado. Isso não vai... Já eu sei que vai cortar. Tô filmando isso aqui, cara, e eu só tô pensando no tempo que a gente tá deixando de filmar outra coisa, e a outra coisa vai ter que fazer corrido, e tá pensando uma coisa que não vai entrar na edição, e dito feito, a gente já até mais ou menos sabe, isso aí cai. Então tem, né? Tem tudo isso. E Silvia, como você vê essas novas produções que estão surgindo, aquelas produções virtuais, né, que em vez de ter um cenário físico, ou pelo menos parte dele é todo virtual, não croma, mas com aquelas grandes painéis de LED, tá sendo usado muito para série, né, e também para publicidade. Que são produções bem rápidas. Como você vê esse tipo de produção? E já fez algum tipo de produção como essa? Eu já fiz como operadora de câmera, que era no carro, né? Quando você filma carro, aí já bota um painel atrás, um do lado e outro de outro, que aí você faz as laterais também, mas aí você filma antes onde vai ser, vai filmar onde o carro vai passar, e depois quando você filma, você já bota o LED ali. E essas, assim, que tá usando muito em série e tal, é bem interessante porque você tem todo o cenário, né? O fundo, você não tem problema de ter que deslocar, ter que ir para locação. Chuva. Você tem controle do tempo, porque escurece o fundo no tal, você domina isso. Então é producente nesse aspecto, mas tem as suas limitações, inclusive orçamentárias, porque isso é caro, né? Assim, não pense você que isso é baratinho. Então não é qualquer série que vai ter budget para usar esse recurso, entendeu? Mas está sendo usado e é uma mão na roda, assim. Eu acho que assim, tudo é legal e não. A gente sempre vai pegando o melhor de cada um, né? Do que cada um, ou suporte, ou característica, né? De cada um, ou das pessoas. A gente, o que ela tem de melhor, né? Então vamos aproveitar isso que vai proporcionar o quê, né? Então a gente vai driblando e surfando nas possibilidades e aproveitando, né? Acho que aí tem uma inteligência que se a gente puder usar, né? Que aí não fica tão sofrido. Tinha que ser assim, ou poxa, vamos fazer o melhor que a gente pode dentro disso. Não, já é sofrido tudo, fica muito pesado. Pois né? Tudo é desafio, tudo é desafio. É um elenco, é uma maquiagem, o elenco soa, aí você não tem tempo, aí a maquiagem escorre, aí fica aquela marquinha do suor corrido assim no rosto. Aí não, peraí, tem que parar porque não tá legal. É um olhar, a gente tem que ir sempre tendo um olhar e usando muito a intuição. Não, isso não tá legal. Maneiro, eu acho que é esse caminho sim, né? Ou hora de falar, ou hora de parar, ou hora de arriscar. Mas é muito bom quando a gente consegue planejar. Silvia, tem alguma coisa no seu trabalho, assim, que você carrega com você como uma assinatura suas, né? Alguma coisa que você fala assim, não, eu gosto, quando eu vou trabalhar, eu gosto de trabalhar assim, ou dessa forma, ou mesmo na hora que você tá compondo, você tava falando sobre, até no começo, né? Você falou assim, eu gosto de pensar o primeiro plano e tal. Isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas também não prestam atenção quando estão assistindo os filmes, né? As pessoas olham muito porque tá realmente em primeiro plano e existe toda uma construção atrás
que em segundo plano e tal, que justamente vão trazer essa composição, essas texturas, a profundidade, vão trazer outras mensagens também, né? E aí eu queria saber de você, se tem alguma coisa que você gosta de pensar, alguma coisa que você começa por esse pensamento, sabe? Eu imagino que como você também já tem esse background aí, né, das artes plásticas, da pintura e tudo mais, você esteja muito envolvida também com as cores, né, com a vivacidade das cores. E quando eu vou olhar para sua filmografia, você passou por Impuros, que é uma série super pesada, dark e tal, mas você vai pra Ricos de Amor, vai pra De Pernas pro Ar, que daí são séries super coloridas, então você viaja por coisas assim, muito, que parecem ser muito desconectadas, né, mas é a mesma diretora de fotografia, então qual que é o seu processo, você, assim, com você mesma, quando você tá ali pensando em como compor as suas imagens? Então, esses 3 trabalhos que você citou, eu era operadora de câmera. Uhum. Eu não era diretora de fotografia, mas, por exemplo, no Impuros, que é a diretora de fotografia da minha unidade, era a Kika Cunha. Uhum. E que, assim, eu fui assistente da Kika, eu fui videoassiste dela quando ela era a primeira assistente. A gente se conhece, né, desde o meu início, desde do seriado Mulher, que a gente se conheceu lá, e a gente já trabalhou muito junto, a gente é amiga. Então tem uma confiança, ela confia em mim, no meu olhar, e sabe do que eu vou entregar, sabe que eu vou entregar. Então, ela me dava muita liberdade, isso era muito legal. Ela operava outra câmera, então ela não tinha como ver o que eu estava fazendo, mas ela sabia que eu estava lá inventando qualquer plano que eu fico já pensando. Porque, assim, bom, tem essa história, né? Essa sequência, acontece isso, a gente tem que contar isso. Ah, então tá, a Kika tá fazendo esse plano ali. Dentro da decupagem, o que é importante, necessário ter na cena que eu vou contar a história, e de forma que seja um olhar interessante, um ângulo legal, bota um primeiro plano que já dá uma bossa, sabe? Eu sempre fico pensando nisso, né? Nesses 3 trabalhos. Então, eu também trabalhei muito com o Felipe Heiheimer, que é o fotógrafo do Ricos de Amor 1. Eu também fui muito tempo foquista dele, operadora de câmera para ele, quando ele fotografa e tal. E eu gosto muito do olhar dele bota muito câmera no chão, e eu gosto disso, desse inusitado. Então, com cada um a gente vai aprendendo e criando. Então, para mim, eu adoro a composição. Outro dia, a Cris D'Amato, há pouco, falando o alemão, fotógrafo que ela estava trabalhando agora numa série. E a Silvinha? Pô, a Silvinha é maravilhosa. Desculpa estar falando isso, parece que eu me elogio. Mas... Imagina, a gente sabe que você é maravilhosa. Não, eu não quero parecer isso. Mas é porque, eu desculpa, eu não queria falar isso, mas é porque, sem querer, eu falei... Ela estava falando de mim assim, mas a Silvinha é aquela que adora fazer pintura no quadro. Gente, eu achei, assim, foi de um elogio para mim. Sim. Eu nunca fotografei para Cris, vai ser uma delícia eu fotografar para Cris, porque a gente também se conhece desde o, Chateau. E para mim é isso, porque você tem que ser rápido, você tem que ser veloz, você tem que dar conta, você tem que fazer tudo, e também tem que fazer uma pintura. Assim. Eu adoro, porque eu gosto da composição, para mim isso é tudo. Então, se a gente faz uma coisa assim, mesmo que seja desarmônico, vamos supor, um quadro, mas tem o conceito do harmônico para eu poder desconstruir e fazer uma coisa que não seja harmônico intencional, entendeu? Sabe? É uma intenção, tem um conceito ali por trás, ou tá um lado escuro, eu boto um pontinho de luz ali que dá um balanço, sabe? Então eu gosto muito da composição do quadro. Que legal. Não sei,
por exemplo, Jacques Cherish, ele começa pelo contraluz. Uhum. Eu já trabalhei tanto com ele, então eu já sei que ele começa montando contra, né? E você vê os filmes, né? Hoje em dia, as luzes mais fortes são contra, e isso dá uma beleza, né? Que dá uma composição da frente, fica mais sub, né? E eu acho isso lindo, que dá um volume também. Mas tem filme, não, tem que ser uma luz cheia, tem uma luz gorda, aí você bota a luz na frente, porque, né, às vezes é a atriz que pede uma luz mais cheia por causa de coisas da pele, né? A atriz pede? Não pede. Até a atriz entendi. pede. Né? Tem até atriz que pede mesmo, mas que seria mais legal, ficaria mais, né? Ou tem outras atrizes que não, vamos no visceral, vamos no, né, por exemplo. Dramático. Vai no dramático, não, vamos na verdade, vamos... Na verdade. Enfim, aí é cada história, né, que a gente vai vivendo e vai sentindo, na verdade, o sentir que eu acho que é muito importante a gente ter uma sutileza de entender e eu acho que muito pelo sentir. Sim, tem a base técnica, tem o olhar, tem o raciocínio, mas tem muito o sentir, e eu acho que isso é bem legal quando a gente consegue se conectar com o sentir, aí fica mais rico tudo, sabe? Então, para resumir, a sua assinatura, Silvia, é que você faz uma pintura. Essa é a sua assinatura. Ai, meu Deus, edita isso. Porque vai parecer presunção, né? Não, jamais. Não, jamais. Não parece, mas é não. Que eu adoro pensar no quadro. Eu tenho, sabe, isso me dá uma... Nossa, eu amo pensar no quadro. Eu adoro. Até na minha casa eu gosto de posicionar as coisas de uma forma, sabe? Eu adoro. É mesmo? Isso. Sim. Olha que legal. Então eu ia te perguntar isso também, se tem, assim, pra quem ou já trabalha com isso ou, sei lá, quer melhorar, por exemplo, se você tem, sei lá, alguma fonte de inspiração, tipo diretores que você já acompanha, que você fala, meu, esse daqui saiu qualquer coisa desse, eu vou lá, vou assistir porque eu acho incrível o trabalho dele e tal. Ou alguma outra coisa assim que você acha importante, tipo, pô, acho legal uma diretora de fotografia falar, não, vou sair um pouco daqui, vou fazer uma aula de pintura mesmo, tipo, vou aprender a desenhar, vou aprender, sabe? Tem alguma coisa assim que você acha que é fonte de inspiração, assim? Eu tô numa onda que eu tô adorando estudar. Legal. Então, eu tô num mar de estudo. Agora, sábado, eu começo um outro curso que é de documentário. Olha. E é muito legal que no Rio Market do Festival do Rio agora, eu fiz várias aulas também de ator, de diretor, de direção, de roteiro. Eu tenho adorado estudar, então isso é muito legal. E eu gosto também de pensar, por exemplo, se eu pego Tom Hanks, por exemplo, cara, tudo que o Tom Hanks faz é bom, como roteiro, né? Ele sempre escolhe roteiro. Então, cara, é difícil você assistir a um filme do Tom Hanks que não seja um super filme, né? Ou, por exemplo, Wong Kar-wai. Cara, os filmes do Wong Kar-wai são fotografia, aquela arte, né? Amor à flor da pele. Você vê. Ou Tarantino. Eu adoro Tarantino. Então eu quero ver os filmes do Tarantino. Ou tudo do que o Kubrick fez. Nossa, o Kubrick, cada filme é um estilo diferente. Ele inovou em todos os filmes que ele fez. Então, são inspiração, né? Aí tem, por exemplo, um fotógrafo, diretor de fotografia, Roger Deakins, que fez Blade Runner 2049, entre mil outros maravilhosos. Os filmes que ele faz são maravilhosos. A fotografia, o Lubezki, né? O Emmanuel Lubezki fez também filmes maravilhosos. Então você vê Christopher Doyle,
também, aí ele fez o do Wong Kar-wai, né? Então são filmes que você já sabe que vão ser incríveis. Ou aqui no Brasil, César Charlone, que fotografou Cidade de Deus, entre outros. Ele é genial, então você já sabe, o Valtinho Carvalho, você já sabe que você vai ver coisas incríveis, né? Então, eu adoro. Hoje eu acabei de chegar do doc Elise Tom, que é maravilhoso. Ai, gente, dá vontade de chorar em algumas sequências de tão lindo. Vão, por favor, vão assistir esse doc, que é lindo, lindo, lindo. Então, aproveitei agora no festival, assisti vários filmes, muitos brasileiros também. Então, aí eu fico, poxa, que legal isso, que eu entro no filme, mas eu também tô ali, consigo ter um pouquinho de distanciamento e prestar atenção na fotografia, né? Nos planos, no diálogo. Então, assim, inspiração Mas até isso é bom, não é, Silvia? Às vezes você vai assistir um filme e você fala... diretora de fotografia aqui deu uma erradinha, que podia ter jogado um contra ali. Até isso é bom também, né? Também, é válido. Sempre. Ou pra minha opinião, né? Porque às vezes era a intenção mesmo dela ou dele, ou o diretor ou a diretora queria isso e fez, entendeu? Então, tem o que você acha erro ou, tipo, não é o meu gosto, né? Não curti isso. Também tem, assim, ou a linguagem, você... essa linguagem eu não curti muito não, né? Ou, isso me dá dor de cabeça, né? Tem filme que é tão editado, que você chega a ter dor de cabeça, né? Enfim, muito frenético demais, né? E você tem aqui na sua filmografia uma direção, né? O Desejo de Sofia, um curta de 2020. Queria que você falasse um pouco sobre essa experiência, você que passou por tantas áreas aí dentro. Eu sei que você fez também, né, a parte de direção de fotografia também do curta e tal, mas como é que foi você estar ali nessa outra posição, assim? Pois é, eu gosto também, eu não me vejo diretora não, mas eu adoro trocar. Não? Assim, como se eu vá ser, agora eu vou virar diretora, né? Por exemplo, o Tim Carvalho agora está dirigindo na Globo, ele fez novela que ele era o diretor, né? E ele é um super fotógrafo. Eu não sei se eu vou ser diretora, mas eu gosto de participar e de trocar com elenco e de sentir os conteúdos, como ele pode trabalhar, né? Essa troca com o elenco, eu curto, sabe? Então, foi interessante. Então, nesse e em outros trabalhos também, que quando eu tenho a possibilidade, né, de eu me aproximar na direção, eu sempre gosto, eu curto. Às vezes eu, como diretora de fotografia, não tenho como ficar falando, né, porque isso não é mais uma pessoa falando, mas eu posso trocar com a direção, senão complica. Mas eu gosto muito de trocar com a direção, se tem espaço com o elenco, do sentimento, sabe? Eu gosto bastante. Detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas, né, pra vocês. Por um momento, assim, eu dei uma pequena, sabe, hesitada, porque eu falei plano detalhe e eu estou com uma diretora de fotografia que tem 27 anos de carreira, e aí eu tô dando o nome de um quadro que a gente dá dicas de plano detalhe, e isso pode ter sido uma ultrajante, não foi, não? Eu não sei. O nome do quadro plano detalhe, né? Porque eu acho que esse detalhe, eu tô aqui pensando, né, na imagem, quando você vai olhando no microscópio, o corpo, né, vai diminuindo e nada, nunca termina, né? Você olha para o macro ou para o micro, é sempre um universo que vai surgindo. Então, esse plano detalhe pode te dar margem a coisas grandes, né? Porque... Olha, temos uma nova definição para esse quadro.
Porque o que é o micro e o macro, né? Bem devagar, assim, viajando. Pô, demais. Cada vez a gente está descobrindo mais, né? E mais e mais. A ciência está cada vez se superando, né? Caraca, eu vou recortar só essa parte e aí eu vou começar a colocar sempre no podcast a explicação. Pra quem perguntar, o que é o plano detalhe? Escuta isso daqui. Você vai falar. Oh, demais. Porque assim, o plano detalhe é quando você fecha num plano mais fechado, né? Mas aí, só que no caso, se é para dar dica para ouvinte, um detalhe pode crescer muito, né? Porque essa dica pode levar a um universo grande para quem quiser, né? Todo. O todo, pois é, verdade. Todo e mais, sem limite. Beto, vamos conversar com você. O que você trouxe de dicas pra gente aí, então? Eu adorei essa introdução, porque tem tudo a ver com o que eu trouxe. Eu não sei se eu já falei deste livro em outra oportunidade, mas essa introdução que a Silvia fez foi excelente. É um livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Legal. Que acredito que deveria ser obrigatório para todos os seres vivos desse planeta lerem. Ainda mais nesse período que a gente tá vendo, né, mais guerra e cenas que a gente... Assim, a gente aqui no Brasil estamos bem distantes dessas coisas. Estamos numa bolha, por mais que temos guerras internas aqui, sempre tem mortes, coisas assim, mas a gente acaba sendo impactado por cenas que a gente vê por aí, né? E esse livro, ele traz um ponto de vista que eu acho que deveria ser... Assim, é um ponto de vista bem pé no chão e aborda a questão da religião. Enfim, eu não quero dar spoiler, porque o Carl Sagan escreve tão bem e eu não sei nem falar direito. Então, acho assim, se vocês puderem ler, não é um livro muito pesado, é um livro pequeno e, gente, é fantástico. Assim, é o tipo de livro que muda a sua vida, assim, muda a forma que vira uma chavinha na sua cabeça e você começa a pensar de outra forma, assim, é fantástico. Que legal! Não é ele que escreveu Cosmos? Ele escreveu o Cosmos. Ele escreveu atrás. Ele escreveu aquela carta. Agora eu tô extrapolando um pouquinho, né? Tudo bem. Ele escreveu, o Carl Sagan é o astrofísico, né? Que ele era um divulgador científico. E ele fez parte do projeto da Voyager, né? Então, ele que ajudou a criar a sonda e tal, colocou aquele disco de ouro com sons do planeta Terra, tem todo o mapa de como você encontra a Terra, né? Pelos pulsares, tem toda uma questão filosófica. Maravilhoso. E ele fez um texto maravilhoso, chama O Pálido Ponto Azul. Então, agora, a minha segunda dica, então foi no embalo. Boa! Que é fantástico, que ele começa falando assim, sobre a Voyager. Ele falou assim, a espaçonave já estava bem longe de casa quando eu pensei que, assim, já tinha passado o Saturno, que eu pensei que logo após o Saturno, ela tirasse a última foto em direção de casa. E ela tira uma foto. Ele pede para a Voyager tirar uma foto em direção da Terra. E a Terra, daquele ponto de vista, é um pálidozinho ponto azul que mal dá para ver. E ele faz um texto que é maravilhoso. É maravilhoso. É tipo, é minha Bíblia, aquele texto. Nesse livro, tá nesse livro. Não tá nesse livro. Assim, tem esse conceito nesse livro, mas assim, não tá esse texto. Depois, esse pálido ponto azul também, coloca aí, Rafael, no link. Sim, sim. E assim, é o ponto de vista que assim, é aqui que é a nossa casa. Resumindo bem assim, é aqui. Tudo que aconteceu, a humanidade, né? Todo mundo que você já ouviu falar, todo mundo que viveu, morreu, todos os políticos, todos os artistas, as pessoas que você amou, sabe assim, todo mundo viveu e morreu nesse pálido ponto azul. É a nossa casa, é aqui, entendeu? Então não faz sentido. Sabe assim, essa ganância, essa religião, assim, quebra tantos paradigmas e é tão simples e tão fantástico que pessoas tinham que ter esse ponto de vista, assim, sabe? Mas pensando nisso que você trouxe, que eu adoro esses temas, viu? eu estudo bastante essas coisas também, e esotéricas também, e multidimensional, e que a ciência já está
hoje, considerando a multidimensão, né? Não sei se vocês sabem, mas porque é interessantíssimo esses temas. Mas é aqui que a gente tem que viver e aprender, né? Porque estamos muito medíocres ainda, né? Medíocre no sentido mediano, ainda num ponto da nossa evolução como civilização, né? O ser humano, ainda que tem muito o que aprender, porque a gente ainda mata o outro, a gente ainda mata. A gente tá tão recente aqui. E pra quê? Pois é, assim, e o Carl Sagan, naquela série Cosmos, ele tem a cena maravilhosa que ele, para tentar explicar para as pessoas, né, a dimensão do tempo, né, ele transforma o tempo desde o Big Bang como se fosse um calendário. Então, o primeiro segundo... agora é um 1º segundo, de janeiro, né? É o Big Bang e tal, e vai chegando em dezembro. E assim, tipo, os dinossauros estiveram aqui na Terra no dia 24 de dezembro, né? Daí, o ser humano surge, daí ele fala assim, é aqui. Daí ele chega no último dia, né? E graficamente isso é maravilhoso. Porque tá assim, 31 de dezembro, daí tá lá, daí tem uma faixinha de luz no finalzinho do dia. Ele ajoelha e a câmera vai fechando nele, ele ajoelha e aponta para aquele facho de luz no último dia do calendário cósmico. Ele fala assim, é aqui. Toda a humanidade. Mas não é o dia, são segundos, né? São segundos, é aqui. Esses últimos segundos do último dia, é aqui que a humanidade surgiu. Exatamente. Nossa, isso é maravilhoso. Com o Neil deGrasse Tyson faz isso também, aparece também, ele andando pelo calendário. Eles regravaram. Regravaram. Muito bom, tá aí. Então, anotei tudo, viu, Beto? Livro, texto e até a série Cosmos aqui já tá... Coloca tudo. Tá tudo. É obrigatório. É isso aí, demais. Silvia, e você? O que você trouxe pra gente aí de dica pra essa semana? Pra quem quiser fazer alguma coisa diferente, enfim. Pra essa semana? Não, pra sempre. Não, pra sempre. Livro. Porque eu tinha... Então, eu vou falar rapidamente eu peguei um livro que era dentro do nosso tema, que é do Jean-Claude Carrière, que é um livro que é pequeno, que é delicioso de se ler. Eu já li mais, acho que umas 3 vezes, chama A Linguagem Secreta do Cinema. É um livro delicioso de se ler, e é uma aula, é uma maravilha. Então, Jean-Claude Carrière. Aí, dentro de artes plásticas, aí você estava falando, Beto, sobre Cosmos, Carl Sagan, aí eu já peguei um outro que eu também sou apaixonada por Giacometti, que é do Jean Genet, O Ateliê de Giacometti. É um outro livro pequeno que fala do Giacometti, esse artista plástico tão incrível, maravilhoso e com imagens, Giacometti. E dentro dessa área que você está falando, que você linkou, tem um outro livro que esse também eu já li mais, sei lá quantas vezes, é da Marlo Morgan, se chama Mensagem do Outro Lado do Mundo. Tem um pouquinho de romance, eu imagino, mas é sobre os aborígenes lá da Austrália, como eles, a relação dela, que ela foi para lá, viveu com eles, e como eles são evoluídos. Só que no livro, eu não sei se eu posso dar spoiler, mas eles são uma civilização que eles sabem que eles vão terminar, porque dentro do mundo como está, eles não têm espaço para eles. Mas eles não falam, eles se comunicam por telepatia. Então eles vivem com nada e eles fazem uma travessia, cruzam o deserto. E é tão genial, tantos aprendizados que os aborígenes passam para a autora, para Marlo Morgan, que é uma americana, médica, que é assim apaixonante. Esse livro é aula de como o ser humano evoluído, como você estava falando, né? A gente hoje briga, porque eles são muito evoluídos, os aborígenes. É lindo, lindo, lindo. E essa história. Então, tem livros, né? Agora, assim, tem um filme em cartaz. Legal. Que se chama Pérola. Quem fotografou é a Kika Cunha. Foi a Kika Cunha. Quem faz é a
A Drica Moraes, né? A Drica tá excepcional no filme e a fotografia tá belíssima. Foi o Murilo Benício que dirigiu e tá um filmão e tá em cartaz agora. Então, para dar uma atual, né? Um filme para o cinema agora. Legal. E é uma fotógrafa mulher. E filmes seus tem para lançar? E já tem data para divulgação? Tem. O De Repente Miss, eu não sei se a gente vai conseguir que seja em janeiro, que é com a Fabiana Carla. Então, esse, se Deus quiser, vai ser em janeiro. Tem, agora, que lançou em junho, a série Marcelo Marmelo Martelo, que eu dividi a fotografia com o Guru, Marcelo Guru Duarte. Ele é o diretor de fotografia geral e eu fiz, assim, quase metade da série. Ele fotografou 7 semanas e eu fotografei 5, mas eu operei câmera nele todo. Tá bem legal, tá na Paramount Plus e no Nickelodeon. Aí tem na trilha do som sobre com o Gilberto Gil, músicos, né? que fizeram trilha sonora para filmes, que tem vários, né? Tem o Gil, tem o Chico, tem o André Bujan, tem o Plínio Profeta. Então eu dividi a fotografia desse com o Jacques Chouich. Ele fez alguns, eu fiz outros, mas eu estava lá em todos, como operadora de câmera e em metade como fotógrafa. E aí tem um documentário, Rouanet, O Homem da Lei, que é um título provisório ainda, e aí tá montando. Eu também dividi a fotografia com o Jacques Chouich, Adriano Rouanet que dirigiu lindamente, e aí o Gil também tá nesse, porque ele foi ministro da Cultura, né? Então ele também, aí isso fui eu que fiz, essa entrevista. Aí tem um outro longa, Sara Lee e Leia, mas está sem data, ano que vem, mas sem data certa ainda. O Bergamota, que vai estrear agora, né? Já está no Premiere, tá nos festivais. Muita coisa. E Rafa, qual é a sua dica? Pois é, né? Vocês trouxeram tantas coisas aqui incríveis e tal. Eu tinha separado uma singela entrevista que eu assisti há pouco tempo, que já faz algum tempo que ela saiu, inclusive, que é do Lázaro Ramos, que ele foi no Roda Viva. E ele estava lançando, né, o Medida Provisória, que foi um filme que chegou no dia 14 de abril. A gente fez podcast aqui sobre o filme e tudo mais. Mas a entrevista do Lázaro, ela é muito valiosa, assim, porque, primeiro, a gente está falando de um filme que vai falar essencialmente sobre esse racismo estrutural, né? E aí existe toda uma concepção ali que vai mostrar justamente essa nossa visão racista, né, dentro do Brasil. E o Lázaro, ele vai falar muito sobre isso, sobre a parte de direção, o que ele quis trazer com a direção dele, o que era importante ali para ele e tal. Vai falar sobre a história dele dentro do cinema, vai falar sobre o Paió, vai falar sobre outras obras que ele fez e como isso foi construindo, ajudando ele a se construir como diretor. O Lázaro, assim como o Wagner Moura recentemente também lançou filme e tal, são diretores novos, assim, de uma nova safra, né, de diretores de atores que estão migrando para direção. Selton Mello Selton Mello, né? Exatamente. Então é uma safra nova, assim, interessante. Murilo Benício. Murilo, exato. Então acho que vale muito a pena, assim, ver essa entrevista do Lázaro, porque ele vai explicar um pouco sobre esses conceitos, sobre o próprio filme. Para quem não viu o filme, é mais uma obra brasileira que vale a pena. Aqui durante o papo a gente já falou sobre o da Elis, né, com o Tom. É um documentário que tá no cinema, que a gente tem que ir para prestigiar o cinema brasileiro. Pois é, eu ainda não vi. É emocionante, tem que ver no cinema, porque aquele som, aquelas imagens... E olha, eu não vou dar spoiler, mas quem não sabe da história dos dois, como eu não sabia, se surpreende. Tipo, caraca, só falando assim.
chegando aqui no final do podcast 530, eu queria agradecer aqui a presença dos nossos convidados, porque foi incrível. Beto, muito obrigado por estar aqui dando esse suporte novamente, e deixa aí, né, meios de contato para quem quiser acompanhar um pouco mais do seu trabalho, do conteúdo que você produz também, né, que um dia, quem sabe, haverá de esse dia, como diria Carl Sagan. Eu nunca falou assim. O que você está querendo dizer que vai? Que será o dia? O quê? O dia que será que alguma vez vai voltar o Miolos Fritos? Não? Como é quem que tá? Quem sabe? É, a Silvia vai fazer a fotografia de uma série, né? Do Miolos voltando, né? Então, eu que agradeço o convite. Rafa, eu não sei se te deu o suporte, né? Você talvez eu tenha só tumultuado. Não, foi ótimo. Muito obrigado pela entrevista. Foi muito bom conhecer mais a fundo o trabalho da Silvia. Obrigado, Silvia, por ter vindo. E vou deixar minhas redes sociais, né? Então, mais o Instagram, né? Beto Padreca, @BetoPadreca. E da produtora, né? 42 Filmes. Então, se quiser conhecer um pouquinho do que a gente tá fazendo, o nosso dia a dia, que eu não posso, mas eu quero postar. Então pode seguir lá, 42 Filmes. Muito legal. Bom, muito bom. E Silvia, muito obrigado pelo seu tempo com a gente aqui, por compartilhar, né, toda a sua visão em relação à arte, em relação ao cinema. A gente sabe, e aqui a gente fala muito, né, sobre a importância da gente falar sobre o cinema brasileiro, dos profissionais que aqui estão, que durante muito tempo foram maltratados aqui, né, no país, e a gente tá vendo que, assim, tem que ter força mesmo para uma retomada. E aí, quando a gente vê uma profissional do seu calibre, a gente sabe que é possível, assim, tem muita gente boa trabalhando aqui. E aí é isso que deixa a gente feliz, é dar esse espaço e conversar e compartilhar essas histórias para que as pessoas entendam que o nosso cinema é muito forte, que tem muita gente criativa e boa aqui trabalhando. Então, muito obrigado por você doar esse tempo aqui, contar sua história, contar suas experiências. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas que estão ouvindo a gente. E também queria que você deixasse contatos, enfim, e-mail, né, redes sociais e tal, como as pessoas fazem para acompanhar os seus trabalhos também. Foi uma delícia a gente conversar. Tenho certeza que se a gente fosse para um bar ou um museu, um café, a gente ia ficar viajando. Total. Assunto não ia faltar, né? Muito gostoso. Não. Vocês são ótimos. Obrigado. São acolhedores. Eu agradeço muito. Gostei muito de participar. E eu @Silvia Gangemi no Instagram, e tem @Silvia Gangemi _ABC, que é da Associação Brasileira de Cinematografia, que eu faço parte. Então tem esses 2 instas, que são os que eu mais uso, né? Tem Facebook, tem LinkedIn, mas o que eu uso de verdade, sim, mais que eu acho que é da minha área, é o Insta, né? Maravilha, maravilha. Muito obrigado novamente. E lembrando, né, você aí que tá ouvindo a gente, se você gostou desse episódio, você quer ajudar na discussão, quer mandar suas dúvidas, quer de repente mandar perguntas aqui pra Silvia, de repente, manda aqui pra gente, né? Manda seu comentário através das nossas redes sociais ou através do nosso e-mail, contato@cinemação.com. Além disso, lembre-se também de seguir a gente no Spotify, na Apple Podcast, curtir na Deezer, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox, para que você possa receber aí todos os nossos episódios assim que eles saírem, aí você não perde nada. E fica o convite para você se tornar um apoiador do Cinemação. Com o valor de um cafezinho você já ajuda demais a gente aqui e ainda leva para casa presentes exclusivos do Cinemação no fim do ano. O link para se tornar um apoiador estará no post desse podcast. O podcast Cinemação 530 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico.
É isso aí.